E como é que é a entrevista, né? A naturalização é o tipo de procedimento que precisa ter entrevista. Porque como é que eu vou aplicar um teste? Já começa aí, né? Como é que vai ter juramento? Bom, juramento podia ser até depois, mas como é que eu vou fazer teste de inglês? Como é que eu vou fazer teste cívico? A entrevista já é uma coisa que, em geral, tem mesmo, né? Na cidadania é certeza que vai ter. A entrevista é conduzida por um oficial da imigração e ela inclui as seguintes etapas, né? A primeira delas é a revisão das informações do formulário N400. Você que já tem green card, você já passou muitas vezes aí por uma entrevista, e a entrevista quando ocorre aqui nos Estados Unidos, principalmente, né? Eles vão passando, vem cá, então confirma aqui esse dado, confirma, vai passando, confirma, 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 vai revisando ali informações do seu formulário, tá? Em seguida, ele vai pedir o oficial ou ela, né, a verificação de documentos adicionais. Você pega muitas vezes, tem um documento assim, se você paga pensão em outro país, tá, por exemplo, né, você vai ter que conseguir um documento, uma declaração, alguma coisa que comprove que você está com a pensão em dia. Aliás, não é só quando está, na verdade, pagando em outro país. Eu só estou dando exemplo porque nesse caso dá mais trabalho, né? É, Você, por exemplo, pode pegar uma declaração, mas o pai está aqui nos Estados Unidos, ele paga uma pensão, um exemplo, né? A mãe está nos Estados Unidos, ele chega para a mãe e fala assim, olha, vamos facilitar aí para mim, por favor, estou pedindo naturalização e tal. É, eu preciso de uma declaração sua dizendo que eu estou pagando em dia a pensão, tá? Dos nossos filhos aí que estão com você, por exemplo. Pode ser o contrário, a mulher está aqui, o marido tá lá. Não importa, né? Você vai ter que comprovar que você está pagando. Esse é o meio. Se tem um bom relacionamento, é o melhor meio, porque é uma declaração, pede para notarizar lá no Brasil, traduz, manda para cá, maravilha, tá? E outros documentos, deixa eu ver o tax return aqui, porque você já até juntou, muitas vezes, documentos online, certo? Mas você tem que levar os originais na hora também, para ele dar uma conferida, para ver se está certo. Tá? Tem vários documentos aqui para ele dar uma conferida. Às vezes demorou muito para a entrevista de naturalização, já virou o ano, tem que já trazer o outro tax return. Tem essa parte aí. Tem oficial que é mais rápido essa parte de documentos. Não, não, não. Né? Eu já peguei casos assim que eu tava lá com cheio de documentos. Não, quero ver nada. Mas na dúvida você tem que levar. Porque boa parte dos oficiais querem ver o original dos documentos. Pelo menos alguns vão pensando assim, para ver se eles existem mesmo. Aí vai fazendo perguntas sobre o histórico do aplicante. Ele acaba fazendo de novo aquelas perguntas mais cruéis. Você já cometeu algum crime aqui, está sendo investigado por um crime. Então ele vai começar, vai refazer algumas perguntas que são mais importantes, entendeu? Para confirmar. Você já respondeu no formulário isso, mas ele quer saber, de novo, da sua boca ali, oral, né? E mentir, cruel, né? Tá? Na dúvida, se deve ou não avisar que fez alguma coisa, tem que melhor avisar, tá? O advogado ele vai saber distinguir, ó, não, esse tipo de multa aqui não precisa apresentar. Agora, esse aqui a gente vai ter que mostrar, tá? Mas tá tranquilo, não é uma coisa tão grave, mas isso é o tipo de coisa que tem que mostrar. Então, o advogado vai saber pesar isso. O teste de inglês, ele vai observar, obviamente, né? Se você consegue falar, speaking, né? Ouvir, listening, tá? E leitura, são 4 habilidades. E escrita. Eu coloquei assim, essas duas juntas, porque essa parte de falar e ouvir, normalmente, não tem uma prova exatamente disso. Normalmente, o momento em que ele fala, vamos ver agora se você sabe falar e ouvir, né? Tipo, em inglês, né? Você consegue. Quando ele começa a revisar informações do seu caso, perguntar alguma coisinha, perguntar seu histórico, fazer algumas perguntas, ele começa a interagir com você, ali já é considerado o teste. Né? Se você está conseguindo responder, por isso até uma maneira boa de estudar para naturalização, para essa entrevista, é você revisar, ler várias vezes o seu formulário, os seus documentos, as perguntas que vão ser feitas lá, tá? Conheça o formulário. Né? O formulário, assim, são perguntas de bom senso. Se você vai olhar, você vai, não, tá bom, você entende. Se você perguntar, eu vou só confirmar que não, que não, que não. Já fez parte do Partido Comunista? Não. Ele vai perguntar algumas coisas assim. Tá? O teste cívico, aí. Ah, não, desculpa. Então eu falei assim: a parte de falar e ouvir vai ser, em geral, feita quando ele começa a te perguntar coisas do caso ali, do formulário que você preencheu. Já a parte de leitura, aí já tem mais cara de teste, mas é bem simples, hein? Tá? Ele simplesmente pede para o aplicante ler corretamente uma frase em inglês. Né?
Tem alguns sisteminhas, muitas vezes, que vem a frase assim na sua frente, né, uma telinha, e aí você diz assim: "Por favor, leia para mim". Aí você vai ler, tá. Eh, a outra parte, que é a parte de escrita, ele vai falar uma frase, vai ditar uma frase oficial, e você tem que escrever. É uma frase só, tá. Tanto a leitura, né, como a escrita, ela envolve palavras num universo determinado. Por isso que eu falei, se estudar não vai ter problema nenhum. É simples esse teste, mas assim, sei lá, às vezes, né, a pessoa tá ainda escorregando, né, não tá no inglês muito bom, tá meio insegura. Gente, eles só podem pedir para você ficar eles só vão pedir, né, em geral, o inglês de revisar perguntas, e aí você pode até, né, ler várias vezes o formulário para você ficar bem tranquilo. Pede para alguém ler para você com inglês bom, para você acostumar, se você tiver com esse problema, né? Tá? De compreensão, às vezes ainda que a pessoa está falando com você. Com esse problema não, né? Com essa situação, porque às vezes a gente vem e fica mais entre brasileiros, né? É normal, né? Se a gente for pensar. Bem comum não estar com aquele inglês e tal. Mas para uma entrevista de atualização vai dar certo. Tá? Você pede para alguém ler as perguntas do formulário para você várias vezes. Você chega na hora e só responder mais uma vez. Né? E essa parte aqui, que seria a mais complicada, que, né, também não é complicada a leitura escrita, porque, como eu falei, tem lá um número de palavras determinadas, não é muita não. Que eu, por exemplo, eu passo para meus clientes, né? Tá fácil na internet, mas eu passo, eu mesmo falo, é isso aqui. Pegue todas as palavras aí, leia ela, né? Leia com alguém que está com inglês assim bem legal, caso você não esteja. Vai melhorando a pronúncia, tem alguma palavra que você está falando de repente de um jeito que não é o melhor jeito de falar. Só para fazer um trabalho bonito ali, porque assim, eles não são muito apegados assim, com uma pronúncia assim que dá 100% correta. Tem que dar para entender o que você está falando ali. Então, vai ter uma lista, eu, por exemplo, mando para meus clientes, ó, leia essa lista aqui. Com as palavrinhas, não é muito, não são muitas palavras. Você, então, lê em voz alta para alguém, para confirmar ali, você imprime aquilo ali para poder marcar. Às vezes, se a sílaba tônica está no início, você marca como se fosse um acento. Vai lendo várias vezes, para ficar mais habituado. E só vai aparecer aquelas palavras no exame. Olha que coisa boa. Tá? E não são muitas. E a escrita também. É de um universo lá de palavras, dezenas, assim, não é muitas, não são muitas mesmo. Ele vai pedir para você escrever um texto, gente. Sabe? Às vezes com 10 palavras. Entendeu? E aí eu recomendo, né, para os meus clientes que eles, mesmo tendo inglês legal, pega todas as palavras e escreva elas. Ou pede para alguém ditar, fica até melhor, fala assim, dita para mim aí. Ah, Washington. Aí você escreve Washington. Opa, peraí, tem um N aqui. Ah, lembrei, tem. Né? Ele vai pedindo para... Essa palavra existe, inclusive, no teste, né? Então é isso. Tá, você vai fazer um teste de inglês, uma coisa muito determinada. Você já sabe mais ou menos o que espera. É a questão ali do formulário e são aquelas palavras que vão pedir para você ler e depois ele vai editar e você vai ter que escrever. Gente, é tranquilo, tá? Mas não pode, tem que dar uma estudada, né? Já o teste cívico aí não tem essa não adianta ter inglês bom. Esse vai ter que ser estudado mesmo, a não ser que você é um historiador, né? Uma pessoa assim. Porque tem perguntas assim muito específicas. Qual é o ano não sei do quê? Pô, como é que eu vou saber qual é o ano não sei do quê, né? Sabe? Então, são 100 perguntas possíveis, né? Eu gosto do flashcard, que é baratinho, né? Que você compra. Da própria imigração, eles vendem lá, biblioteca lá do governo e tal. E você vai lendo as perguntas e respostas. Você vai treinando isso com alguém. Muito legal, né? Pega aí uma pessoa da família, um amigo, para ir treinando, treinando. Aí as que são muito fáceis, toda hora você está acertando, você vai deixando de lado aqueles cartões. Sobrou lá uns 15 cartões que você... Isso, eu nunca lembro. Toda vez que cai essa pergunta aí, eu não consigo lembrar, né? E aí você fica naquelas 15 lá. 15, 15, 15, 15, 15. Vai fazendo isso. Aí um pouco, na semana antes da prova, você intensifica ali um pouco a revisão e um dia antes, você dá uma lida geral, rápida, né? Pega aquelas 15 lá e lê 2 vezes, né, para não ter erro, alguém perguntando para simular o momento, e vai dar tudo certo. Porque você tem, olha só, ele vai perguntar 10 perguntas, né? São 10 ali. Você tem que acertar 6, também tem isso, tá? E às vezes tem pergunta que eles têm vários jeitos de responder, eles aceitam mais de um jeito. O próprio flashcard do governo lá, ele mostra os jeitos que eles aceitam. Então, não tá mole. Só isso, mas tem que estudar, tá? Se você for reprovado, você tem direito a mais uma tentativa, mas tem que esperar 90 dias.